Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá acompanhando, a gente vai começar uma live aqui. Tô esperando a Mari entrar pra gente poder conversar bastante. Oi, Tamara, tudo bom? Quanto tempo? Boa noite. Oi, Olá, seja colocar um filtro porque bem-vinda. eu não tenho mais condição de fazer live sem filtro. Que Passou seu tempo da Mari sem filtro, agora é só a Mari com filtro. nem sabia que tinha, se eu soubesse que tinha, ter dado uma roubada também. Mas dá pra colocar, tem um bonequinho assim, sabe? Redondinho, daí tem um monte de glitter em cima dele. Aí você aperta ali e dá pra escolher o filtro. Daí eu coloquei esse. Olha, Você fiquei com o olho meio claro, olha, gente. que coisa boa. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Como estão as coisas aí? Tudo ótimo, tô tranquilo. Trabalhando até agora há pouco, quase que não deu tempo de começar, né? Falei, mas a gente conseguiu terminar direitinho. Eu ia fazer lá de casa, mas não ia atrasar, então parei aqui no consultório mesmo. Aham, mas se você atrasasse não tinha problema, a gente começava um pouquinho mais tarde, a gente sempre dá um jeitinho, né? E aí, tudo bem? Tudo. Queria agradecer ao doutor por aceitar o convite para participar dessa live, né? Tão especial, que é pelo tratamento da minha mãezinha, que ela tá com mieloma múltiplo, pra quem não sabe, é câncer na medula. Então é um tratamento bem complicadinho, Sim, chatinho, né? No começo a gente se assusta, mas daí depois a gente vê que é algo que tem solução, né? Na vida tudo tem solução. A tem única coisa tratamento, né? é, a única coisa que não tem solução é a morte, mas a gente pode lutar para viver da melhor maneira sempre, né? Exatamente. Parabéns, parabéns por estar do lado da sua mamãe. A gente viu que você ficou ausente por um período, mas é nobre, né? Não tinha como dividir todas as tarefas ao mesmo tempo. E agora, aos pouquinhos que as coisas vão estabilizando, você vai retomando suas atividades que são tão importantes, né? Sim, com certeza. O tema de hoje vai ser sobre as tecnologias em cirurgia plástica. A gente vai falar sobre a Renuvium, Vorkite e o Vaser, né, que foi liberado pela Anvisa recentemente. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Nossa, Os foi ótimo. infratores que tinham Vaser, não podia ter Vaser, que Vaser não tinha Visa, blá, 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 mas felizmente as coisas caminharam da maneira adequada e seguindo, a gente também vai poder ter a tecnologia que os grandes países do mundo têm, né? Uhum. Então, né, o que que é? Vamos começar falando sobre o Vaser, né? Porque a gente tá falando um tanto sobre a Renove, um tanto sobre o Orkite, mas o Vaser ele tá ali esquecidinho, né? Porque as É, pessoas têm conhecimento dele só em, assim, um pouquinho mais antigamente, né? sim, é que na É, verdade a- tem aquela famosa frase, né, Mari? Quem não é visto não é lembrado. Como o Vaser Exato. deixou de ser destaque por conta do problema com a Anvisa e tudo mais, ninguém mais podia falar, ninguém podia mais usar, etc. Então acabou caindo por terra. Mas o Vaser talvez seja a tecnologia mais importante no que a gente diz respeito à segurança. Porque o objetivo do Vaser, tem gente que acha que só com o Vaser que faz uma lipo HD, ou só o Vaser que faz tarari, tarará. Na verdade, não. O Vaser ele é um facilitador porque ele emulsifica a gordura, então ele torna a cirurgia uma cirurgia mais leve também, mas isso tem um ganho direto para a paciente. Quando a cirurgia se torna menos bruta, a cirurgia, aquela gordurinha está mais emulsificada, mais liquefeita, ela causa menos trauma na paciente. E o ultrassom, que o Vaser é um ultrassom, o Vaser tem vários tipos de nomes de cirurgia, né, de lipoaspiração. Tem a lipoaspiração de força assistida, que é a vibrolipoaspiração, e tem a lipoaspiração assistida por ultrassom, que é o Vaser, que o Vaser é o nome da empresa, né? Mas é uma lipo ultrassônica. O ultrassom ele faz o quê? Ele emulsifica essa gordura e ele também acaba fazendo a vasoconstrição. Traduz para o português isso aí, Fernando. Vasoconstrição é os vasos sanguíneos, eles acabam ficando mais encolhidinhos. Como eles ficam mais encolhidinhos, eles acabam promovendo menos sangramento. Se a paciente está fazendo uma cirurgia de lipoaspiração com menor sangramento, certamente ela vai ter uma recuperação mais tranquila, porque vai expoliar, que é o nome científico que a gente usa, mas que é vai maltratar menos o corpo dela. Então vai ter uma recuperação mais plena, uma recuperação mais tranquila, vai ter menos espoliação desse corpo, vai ficar melhor. Então o laser
que é a lipo ultrassônica, ele é traduzido em segurança. Esse que é a grande vantagem, esse que é o grande tchan dele, entendeu? Uhum. Eu fui testando um filtro ali também enquanto isso. E qual é assim, por que o Vaser não tinha sido liberado ainda no mercado se tinha um outro aparelho do Vaser que estava liberado? Por que aconteceu esse problema? Qual que é a diferença do Vaser antigo para o Vaser atual? Então, os conhecedores de engenharia, né, da parte tecnológica, começam a falar que a grande diferença é a carcaça. O carro se atualizou. Então, o carro vai melhorando o motor, vai melhorando todas as características e se atualiza. Então, o Vaser Classic, que era o branquinho, ele tinha a liberação da Anvisa e essa liberação acabou se perdendo. Tem muito processo burocrático por trás disso, que confesso para você que eu não sou talvez a melhor pessoa para dizer o que faz. Mas muitas vezes falta interesse da empresa importadora de requalificar a Anvisa para essa tecnologia. Então acabou caindo no esquecimento de se revalidar, perdeu-se a vigência daquela liberação e depois correram atrás e fizeram uma nova liberação e hoje está tudo certo. Mas o novo aparelho para o antigo, do ponto de vista de função, é a mesma coisa. Muitos colegas têm o Vaser antigo e funciona tão bem quanto. Uhum. E no caso, o Vaser, ele aumenta muito no tempo cirúrgico? Depende do número de áreas, né, que a paciente vai fazer de uma lipoaspiração. Vamos lá, a paciente vai fazer uma lipoescultura completa, braço, dorso, abdômen, coxas, vai aumentar 45 minutos a 1 hora de cirurgia. Uhum. E o pós-operatório com o Vaser, ele é mais dolorido, menos dolorido, mais rápido ou mais demorado? Não vejo, honestamente falando, grande diferença do ponto de vista de dolorido. O que eu vejo é um pós-operatório com menos roxos, menos equimose, o paciente tem menos roxos, acaba tendo um pouquinho mais de formação de líquido, que é o seroma, que a gente fala, pode ter sim, porque como o ultrassom liquefaz a gordura, ele fica a forma mais líquido, mas no longo prazo é um pós-operatório muito melhor do ponto de vista de menos formação de irregularidade, menos formação de fibrose, por exemplo. Uhum. E ele pode ser usado em qualquer lipoaspiração ou tem algum tipo de lipoaspiração que não é indicada? A gente usa o Vaser para todas as lipoaspirações. Até mesmo, por exemplo, lipoaspiração de papada. Tem um colega meu, colombiano, o Dr. Humberto Uribe, que você conhece também, que ele usa o Vaser até para descolamento quando ele vai fazer ritidoplastia. Ele usa o Vaser também porque daí sangra menos a face. Pode ser feito no braço, pode ser feito no abdômen, pode ser feito no interno de coxas, pode ser usado em todas as regiões. Uhum. E é verdade que ele trata melhor a fibrose? Tipo, a paciente já fez uma lipo uma vez, ficou com muitas fibroses. Ele vai ajudar a tratar as fibroses? Vai ser mais fácil de fazer uma nova lipoaspiração ali? Quando você vai operar uma paciente que tem uma lipoaspiração prévia e tem fibrose, pessoal, a ideia, assim, vou explicar para vocês. Quando vocês pegam uma faca e colocam naquela manteiga que está esquecida fora da geladeira, ela é molinha, né? Você enfia ela certinha. Se essa manteiga for esquecida na geladeira, tá dura, você não vai conseguir tirar ela facilmente, vai ter que ficar raspando. O Vaser, ele faz o quê? Ele pega aquele tecido que está todo denso, todo de um pós-operatório, tá com uma fibrose, porque fibrose é cicatrização, todo cicatricial, e ele tenta pegar aquela manteiguinha que está gelada, congelada na geladeira, e deixar ela bem liquefeita, igual quando você esquece uma manteiga para fora da geladeira. Então fica muito mais fácil e menos traumático na hora de retirar a gordura. Uhum. E qual que é a diferença dele para o Renuvium? Ele também ajuda na retração de pele? Se usar o Renuvium e o Vaser junto, a retração é incrível, maravilhosa? O Vaser, ele tem sim um poder de retração de pele, mas ele não é Master Blaster, né, comparado ao Renuvium, ao BodyTite. Essas são tecnologias que foram desenvolvidas justamente para retração de pele. Então, o fato de somar o Vaser ao Renuvium não é igual falar vou somar 2 mais 10 e vai dar 12. Mas são tecnologias que vão se aliando e vão trazendo um resultado, sem dúvida, melhor do que comparado a quando não se usa, né? Então, mas o objetivo do Vaser principal é, se eu vou fazer uma lipoaspiração na paciente, a gente vai usar Vaser, vai usar Renuvium, a gente começa então a lipoaspiração como? A gente infiltra soro fisiológico, né? Com adrenalina para poder expandir toda aquela região, fazer vasoconstrição já, então a gente vai lá e usa o Vaser.
O Vaser vai derreter aquela gordurinha, vai deixar ela fácil de tirar e promover menos sangramento. Então a gente vai lá e usa lipoaspiração. Eu gosto bastante da vibrolipoaspiração, como muitos colegas também usam. A gente lipoaspira a paciente. Depois que a gente lipoaspirou essa paciente, a gente pega o Renuvium, então, e aplica em todas as áreas que foram lipoaspiradas várias vezes. É um tratamento moroso, é um tratamento lento, não é rápido, tem que ser bem devagarzinho, com toda a paciência do mundo, para promover o máximo de retração possível. Isso que é a combinação dos tratamentos, mas eles não competem. Uhum. E no caso, o Vaser, ele pode ser feito em um consultório ou é só em ambiente hospitalar? Sempre ambiente hospitalar, né? Sempre ambiente hospitalar. E a anestesia sempre é geral nesse caso? Depende, tem colegas que fazem com peridural, né? A lipoaspiração não tem problema nenhum, não. Eu opto pela geral sempre, mas por uma decisão particular do anestesista que trabalha comigo, que se sente confortável e também se sente mais seguro, né? Uhum. E em uma cirurgia, posso usar BodyTite, Renuvium e o Vaser? O BodyTite e o Renuvium, eles já passam a competir entre eles. Então, por exemplo, aí você vai me falar, Fernando, por que então você adquiriu o Renuvium e o BodyTite se eles competem? Por um objetivo diferente, que é o seguinte, no centro cirúrgico, eu vou continuar fazendo a preferência pelo Renuvium, porque ele é uma tecnologia mais rápida, e isso faz com que o intraoperatório, que é importante, né? A pessoa está anestesiada e tudo mais, seja um pouco mais curto. Quanto mais longo esse intraoperatório, pior é para o paciente. Mas o BodyTite, ele traz para a gente um conforto de poder fazer pequenos procedimentos fora do ambiente hospitalar. Então, quando a gente faz isso, uma limpinha de papada, que a gente usa aquela ponteirinha do BodyTite, ou tratar a face da paciente, e também o Morpheus, que é aquele microagulhamento associado à radiofrequência. Então, o BodyTite é uma plataforma com maior leque de tratamento. E quando você fala, Fernando, você vai usar o Renuvium com o BodyTite. Eu não vou usar aquela cânula da radiofrequência do BodyTite, mas eu usaria, por exemplo, aquele que é externo, que é o Morpheus, que é o microagulhamento. Posso sim fazer uma lipo, usar o Renuvium e daí aplicar o Morpheus no bumbum da paciente, por exemplo, para a pele ficar mais tonificada. Uhum. Então o Morpheus serve para como se fosse um microagulhamento? É um microagulhamento com radiofrequência. Só que é um dói? microagulhamento. Ele é um pouquinho doloroso sim, porque para pensar, por exemplo, um microagulhamento que você faz num consultório, por exemplo, geralmente ele pode ter até 2 milímetros, é pequenininho. A radiofrequência, o Morpheus, ele pode chegar do body até 7 milímetros, ou seja, é quase 1 centímetro de microagulhamento ali na hora. Então ele é um pouquinho... Ele não é fininho, né? Não, ele é um pouquinho desconfortável. Eu não sei, a gente não consegue colocar imagem aqui, né? Eu não consigo colocar. Só se você tiver salvo no teu celular, você consegue colocar. Consigo? Eu tenho. Tem uma caixinha como se fosse uma pastinha de fotografia do lado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tentar achar. Deixa eu ver aqui, calma aí. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar enviando as perguntas aqui pelos comentários. Eu tô fazendo o que as meninas já perguntaram na caixinha de perguntas. Sim. Não tô achando. Não achei, mas não tem problema. Não tem problema. E ele pode ser usado em todas as regiões, assim, ele ajuda a tratar a celulite, no caso? O Morpheus? Espera aí, eu acho que eu vou pegar outro celular aqui, eu consigo colocar o Morpheus pra mostrar. Eu tô sentada numa cadeira de... não deu pra ver minha cadeira. É uma cadeira daquelas de praia. Deixa eu colocar aqui, porque eu não consigo alcançar os pés no chão, sabe? Eu sou pequena. E daí a outra me dói pra ficar, sabe? Os pezinhos assim, balançando. Eu fico nessa. Você é muito grande, né, Mari? Eu sou do tamanho do Manfrim. Essa foi boa, né? Morpheus. Aí o Morpheus, por exemplo, na minha opinião, o paciente vai fazer uma lipoaspiração. Tem Vaser, tem Renuvium, eu associaria o Morpheus sem dúvida, por exemplo, para melhorar ainda mais a parte superficial da pele e também do ele é uma glúteo. pistolinha, né? Isso, ó. É uma pistolinha que essas agulhinhas, elas têm de 2 até 7 milímetros da parte do corpo, tem da parte facial também.
Uhum. Ah, então entendeu? varia as ponteiras, né? Varia. Tem ponteira para face e pescoço, por exemplo, e tem ponteira para corporal. Uhum. E Ó, pessoal de Brasília, esses dois são fenômenos, ah, fenômenos. são muito, adoro eles, eu não tinha visto. São Um beijo pra fenômenos. eles, são o casal Eu, mais querido. eu tô devendo aí, porque eu falei para ele, pedir para ele me abrir as portas, eu preciso ir lá para Brasília aprender. Esse cara é fera. É, sim. Os dois são feras, né? Os dois Sim, são muito feras. queridos. E nasceram no mesmo dia, sabia Não disso? acredito, sério? Aham, foram feitos Nossa. um para o outro. Assim como o Fernando Bianco e o Carlos Manfrim, que nasceram também no mesmo dia. Você viu? Eles não sabiam disso. É amor à primeira vista, né? É, com certeza. É, mas então, o Morpheus eu posso usar no braço para flacidez também? Pode, pode. Para você ter uma ideia, assim, ó, vamos pensar de uma maneira superficial e profunda. Quando a gente está pensando superficial, a gente está pensando aqui, ó, no popular, falando grosseiramente, no couro mesmo, na pele, certo? O Morpheus, ele vai tratar essa parte da pele que você está vendo. Então, ele vai fazer a microagulhamento até 4 milímetros na face, até 7 milímetros no corporal. O Renuvial e o Body Tight, eles vão ser internos. Então, eles vão fazer aquela contração lá de dentro. Então, eles não vão trabalhar no externo, na pele. Por exemplo, eu fiz uma lipoaspiração numa paciente, ficou bem legal, usei o Renuvial. Ela está com 8 meses agora, ela veio essa semana. E a pele dela, se você tentar esticar para fazer uma abdominoplastia, não desce, ficou bem firme. Porém, a Nossa! parte externa da pele dela é uma pele que você vê que tem um pouquinho, já de um pouco de flacidez. Aí naquela parte da pele externa, eu falei, olha, é um caso interessante para a gente pensar em morfos, para pensar em tratamentos mais externos, não internos, entendeu? São Aham. diferentes. Aqui tem uma pergunta, não sei. Doutor, o Morpheus entrega drug delivery? Pode entregar drug O delivery. que é isso? Tem drug delivery, vou supor, por exemplo, a dermato aqui da clínica, ela gosta bastante disso, a Aline. Então, o que ela vai fazer, por exemplo, vai lá e fez o microagulhamento. Na hora que você fez o microagulhamento, você fez vários microfurinhos no bumbum da paciente inteira. Aí ela vai lá e usa, por exemplo, uma vitamina para poder passar naquela região toda e aquilo absorver mais e entrar no tecido da paciente, entendeu? Isso a gente chama de drug delivery. Tem até drug delivery, por exemplo, quando faz uma lipoaspiração e com a própria gordurinha da lipoaspiração, depois que faz o Morpheus, pode passar para aquela gordurinha penetrar e enriquecer mais a pele. Fiz isso na minha sogra. Caraca! Nossa, eu não sabia disso, que existia É, esse da, método dele. da minha sogra, eu fiz uma limpinha discreta aqui da papada dela e do rosto dela. Usei o Face Tight na parte interna. E aí, com a gordurinha, a gente guardou. Depois que eu fiz o Morpheus, que são os microfurinhos, eu peguei aquela gordurinha, o óleozinho da gordurinha, bem o óleozinho. E apliquei. Nossa, a pele dela tava de bebê. Tava se achando, a velha. Ai, que maravilha, velha tadinha. É, E no caso, você também usa o Face Tight, assim, ó, do Body Tight, ou você tem focado mais só no contorno... Nossa, falei errado, no contorno Contorno. corporal? Ó, eu tenho focado mais no contorno corporal, então vou usar o Face Tight mais aqui, ó, para região de papada, menos para região um pouquinho de face. O Morpheus para face, por exemplo, e o Accutight, quem vai estar usando já aqui na clínica é a dermatologista. Então ela vai poder fazer também. Tight. O Accutight é um que é tão fininho, que ele a ponteira dele é como uma agulha. É uma agulhinha rosa de trabalhar quem trabalha na área de saúde. Então ele pode fazer, por exemplo, a radiofrequência na pálpebra de quem não tem tanta flacidez e não quer, por exemplo, fazer uma blefaroplastia. Dá para retardar o processo. Essas coisas são importantes a gente deixar bem claro para os pacientes o quê? Uma coisa não substitui a outra. Eu troco muita ideia com vários colegas, eu dou muita risada com o Jonas também, que é de Palmas, encontrei com ele lá no México, e ele falou o seguinte, cara, abdominoplastia é abdominoplastia, ponto, não vai substituir. Se substituísse, ninguém faria mais. Porém, se a paciente chega para mim e fala, Fernando, eu não quero fazer abdominoplastia porque eu não quero cicatriz, não quero mexer no umbigo, eu olho e avalio, falo, olha, o seu caso tem indicação de abdominoplastia, porém, a gente pode tentar uma melhor retração possível usando a tecnologia. Porém, nunca vai se equiparar. A lipoaspiração e a tecnologia, elas não são como retirar a pele. Só que são tratamentos que a gente pode fazer para postergar aquilo ou entregar um resultado que seja que poupe a paciente da cicatriz. Não é para todo mundo. Por exemplo,
Pacientes que eu já vi que as áreas onde retrai menos. As áreas, infelizmente, de onde tem estria. Pelo menos na minha mão, foi a minha experiência. Por quê? Aquela região que tem muita estria, ela é tão enfraquecida, né, que a pele já formou uma própria cicatriz, que ela retrai um pouco, retrai menos. Tem menos colágeno naquela região. Então, tudo tem que ser muito conversado. O que eu acho que tem que ser um papo bem sério, sempre com todos os pacientes, o mais franco possível. A paciente que eu vou operar amanhã, gente boníssima. Ela tinha entrado aqui agora, não sei se ela saiu, que eu falei para ela, olha, a gente não tem que ter a expectativa de que você vai tirar toda essa pele das suas costas, do abdômen, da região que a gente vai fazer o Renuvium. Mas é o que tem de melhor para promover a retração. Isso não significa que é como se eu pegasse e tirasse tudo. Não é isso. Tem que ser o mais honesto, o mais sincero possível. Uhum. E no caso, voltando no Morpheus, porque é o procedimento queridinho da Kim Kardashian atualmente, né? Eu acho muito massa. Eu vou falar pra você. Como eu tenho Renuvium, e o Renuvium, eu gosto muito do Renuvium, eu gosto muito do centro cirúrgico, o que me chamou atenção no Body Tight foi o Morpheus. Eu acho muito massa. Muito massa. Uhum. Eu Mas fiz a minha sogra... No caso, ele trata só a flacidez, ou a celulite, ou tem mais algum outro milagre que ele faz? Assim, quais são os milagres? Celulite menos, porque celulite muitas vezes é profundo. Trata principalmente a flacidez, pode tratar cicatriz de acne, pode tratar estrias como um todo. Então é muito bacana mesmo. E no caso, você falou que o Renuvium, né, na parte que tem estrias, não tem tanto efeito, né? Mas Sim. ele ajuda a tratar um pouco essas estrias, mesmo sendo uma área que não tem tanto efeito? Não. As estrias são como cicatrizes, né? E o Renuvium ele não tem a capacidade de reverter isso, não, porque ele é um tratamento interno, não é um tratamento externo. Tratamentos para estrias são tratamentos externos, não é como uma cânula igual o Renuvium, isso não. Uhum. E o Body Tight, no caso, a gente sabe que o Renuvium não pode ser usado nas mamas, né? Mas o Body Tight, ele pode ser usado? Só um pouquinho, vou tirar aqui um pouquinho, mas só porque eu vou bem. carregar meu telefone, que começou a cair bateria aqui, só um pouquinho. Desculpa, eu não Tudo escutei bem, sua tranquilo. pergunta. Eu perguntei se o Renuvium a gente sabe que ele não pode ser usado nas mamas. Mas o Body Tight, ele pode ser usado nas mamas? Então, cada vez mais tem sido discutido sobre isso, sobre usar nas mamas. Pode ser usado nas mamas, mas é aquela mesma coisa, não vai ter aquele efeito de mastopexia. Isso é importante deixar claro. Ele vai dar uma retraída na pele de quem tem um pouquinho de flacidez. Que maravilha! Então ele ajuda um pouco. Ajuda. A gente sabe, então, o Renuvium não é a mesma coisa que o Vaser. São coisas diferentes e com benefícios diferentes também. Sim. O Body Tight é parecido com o Renuvium, só que ele tem mais possibilidades de uso. É isso? Exato. De uma maneira leiga, para entender isso de maneira fácil, é isso. O Renuvium, ele trabalha com plasma. Também tem um componente da radiofrequência, mas ele trabalha com plasma. Já o Body Tight é uma radiofrequência bipolar. Então, ambos têm como objetivo buscar a retração de pele. Ambos. Mas são de maneiras diferentes. E o Body Tight, ele tem um conceito ainda também, que além do tratamento interno, né? Que é, quando eu falo interno, é de enfiar uma cânula no subcutâneo do paciente, tudo mais, e fazer a retração de pele, tem o componente do tratamento externo, que é do Morpheus. Uhum. E eu queria mandar um beijo aqui pra Camila. Foi ela que fez a gente se conhecer, lembra? Sim! Ela falou, você tem que fazer live com um cirurgião plástico no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, ele é muito maravilhoso, ele é ótimo, incrível. Você fazer live com ele. Até aprendeu a falar Mato Grosso do Sul, viu? Viu? Aqui gosta. Primeiro eu falei Mato Grosso, depois eu acrescentei Mato Grosso do Sul. E faz divisa aqui com o Paraná, né? Faz. É pertinho. Viu? Você vem para Curitiba fazer o curso com a doutora Adel ou não? Da Massa em L? Devo em 2022. Nossa, falta tempo ainda. O Bianco veio agora pra cá, né? Em final de novembro. O Bianco é show, né? Gente boa demais. Você Eu te apresentei o Bianco, né? Exatamente. Pessoas boas se conectam com pessoas boas. Essa é a frase que eu mais estou usando ultimamente. E é verdade, né?
Sim, com certeza. Mas voltando para o nosso assunto de plástica, né? O body tight precisa de anestesia para usar ele nesses procedimentos que são feitos em consultório? Isso é uma pergunta muito interessante. Então, isso vai muito da tolerância de dor de cada pessoa. Então, por exemplo, vai fazer um Morpheus, que é uma radiofrequência, que é aquele microagulhamento. Fazendo mais superficial, pode ser feito somente com tratamento anestésico tópico, né? Deixar bastante tempo anestésico agindo 30, 40 minutos. E pode fazer bloqueio. O que é bloqueio? Bloqueio é semelhante àquilo que todo mundo conhece quando vai no dentista. O dentista vai dar uma picadinha aqui e você para de sentir toda aquela região. A gente pode fazer bloqueio na face, como por exemplo, o bloqueio que a gente tem aqui ó, no infraorbitário, o bloqueio nessa região também, o supraorbitário, que como um todo dá uma anestesiada boa na face. Isso é possível fazer sim no body tight e também o Morpheus, que é uma outra parte, né, que é o microagulhamento, com anestesia. Porém, tudo tem que ser conversado, porque tem gente que não quer passar por essa experiência de sentir as picadinhas, nem nada, prefere ter um pouco de sedação, também é mais confortável. Mas é possível fazer assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho uma paciente que mora lá e ela troca muita ideia comigo. Ela faz uma vez a cada 3 meses, 2 meses, o Morpheus no bumbum e ela faz só com anestésico tópico. Nossa, que tranquilo! Ela É fala como se fosse que uma dá uma, depilação a laser. ela fala que dá uma queimadinha depois, né? Mas assim, ela falou, Fernando, parece que eu saí da. Tomei sol bastante no bumbum, mas logo passa, porque a gente costuma falar que o downtime dele, o que é o downtime? É a recuperação, né? Quanto tempo demora para ficar bom é curto. Então a gente faz, por exemplo, minha sogra fez numa quarta-feira à tarde. Na quinta de manhã, ela falou que estava tranquilo já. Em relação ao Morpheus, não estava mais vermelho, nada disso. Uhum. Aqui fizeram uma pergunta muito interessante. Como fica a cicatriz do body tight sem associação de cirurgia? É um furinho, para entrar a cânula. A cânula do body tight, ela tem quase como a espessura da parte interna da caneta Bic. Quando você tira a caneta Bic daquele plástico e fica aquele pretinho, é praticamente aquilo o body tight. Uma pinta. É uma Uma pinta. pinta de beleza. Dá pra Exato. disfarçar ainda. Pra Dá, quem não quer dizer exatamente. que fez cirurgia plástica, né? Porque tem as pessoas que gostam de dizer, né, que fizeram cirurgia plástica. Tem as pessoas que gostam de dizer, não, nasci assim. Exato. Então, então é porque no rosto A gente tem também que fica menos. respeitar, né? Cada um tem seu estilão. Pois é, importante que faça cirurgia plástica e se ame mais ainda, né? Aqui no rosto também fica. É o mesmo tipo ou a cânula é um pouquinho menor? É ainda menor. No rosto, para você ter uma ideia, a cânula do Face Tight e do Accutite, ela pode ser introduzida somente com um furinho como de uma agulha. Então a gente faz um buraquinho com uma agulha, igual de preenchimento, quando faz preenchimento, mesma coisa. Uhum. Não sei, nunca fiz, tenho medo da agulha. Nunca fez o preenchimento? Nunca fiz. Eu tinha Então, vontade de fazer nos lábios, né? Quando surgiu esse negócio, ai, preenchimento labial. Eu, ai, quero muito fazer. Só que daí eu fui ver como que fazia. Eu falei, não quero isso pra mim. Deus livre. Se dói já de tirar sangue, imagine colocar aquela agulha ali, né? é, Nem botox que eu preciso, eu faço ainda de mas medo da agulha. mas quando tá anestesiado, não é bem tranquilo, viu? Os profissionais que fazem, É? fazem com bastante cuidado, bem tranquilo. Ai, que bom, então. Quem sabe eu faço ainda, né? Mas voltando ao nosso assunto ali, tem estudos que dizem que o Vaser atrapalha na qualidade, não sei se é essa palavra certa que eu estou usando, que Sim, atrapalha na qualidade da gordura para o enxerto. E outros sim. estudos dizem que o Vaser ajuda, melhora a qualidade. Então, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? O meu ponto de vista, a minha experiência mostra que ajuda, mas também a gente discutiu, estive no México agora há pouco, a gente conversou bastante com o Dr. Alfredo Royos, né? E ele, na conclusão dele, ele acredita que para ter boa enxertia, não pode ser feito numa potência elevada, porque senão acaba que destrói a célulazinha de gordura. Então a gente tem que fazer numa potência equilibrada, mas com certeza você faz aquela lipoaspiração com menos sanguinolenta, mais amarelinha, tem sim uma boa interação. Porém, tudo isso, esses estudos vão e voltam, Mari. Vai chegar uma época que vai falar que o estudo que beneficia, depois vai falar que não beneficia mais, depois vai voltar atrás, falar que tem que ser com potência tal, potência. A medicina é constante, não tem jeito. Uhum. E sobre
o enxerto de gordura ainda. Dá tempo de lipoaspirar todas essas áreas e fazer um enxerto no bumbum? Tipo, eu quero Não. fazer uma lipo no corpo inteiro. Quero lipoaspirar meus braços, a minha barriga, a parte das costas e coxas. Eu posso pegar toda essa gordura e colocar no bumbum? Toda ela, eu não consigo dizer, porque na hora que a gente faz, como que a gente faz a enxertia, né? A enxertia do bumbum tem vários grandes profissionais que foram desenvolvendo isso. Um deles é o Del Vecchio, que ficou famoso, inclusive, pelos bumbuns. Ele faz bumbuns bem grandes. O que ele Sério? faz? Ele chegou à conclusão de que antes de fazer a lipoenxertia, sem estar aspirando, ele fica soltando aquela pele do bumbum toda, fazendo um trajeto com a cânula e deixando o bumbum como se fosse um queijinho suíço pronto para receber gordura. Quanto mais ele fazia isso, mais gordurinha ele conseguia colocar. Porém, a gente tem uma hora que a gente está colocando, a gente vê que tem um pouco de limite, senão a gordura começa a sair pelo buraquinho que você colocou. Mas como que eu costumo fazer? Né? A gente vai estudando sempre, discutir com o Carlão, que tem o método dele também, que é bem bacana, é tentar preencher sempre o bumbum como um todo. Evitar ficar preenchendo só isoladamente, porque senão o bumbum fica discrepante. Mas o bumbum como um todo. Porém, a pergunta é, posso usar toda aquela gordurinha? Pode, não tem problema nenhum. Agora, vou usar? Não sei, depende de quanto tá, entre aspas, quanto cabe ali dentro, entendeu? Uhum. E geralmente, né, quando sai a gordura, sai soro e gordura junto, né? Sim, isso É, mesmo. sim, dá para colocar, por exemplo, 1 litro em cada nádega? Ou é difícil ter essa quantidade? Ou existe um Depende, máximo, por depende, exemplo, de, 700, de, 500? depende de quanta gordura doadora tem. Por exemplo, eu fiz uma lipo numa paciente esses dias que ela tinha bastante gordurinha doadora. E a gente conseguiu pegar uma gordura de boa qualidade e colocar 750 ml de cada lado. Nossa, ficou um bumbumzão Kim Um Kardashian. bumbumzão. É exatamente. Por exemplo, a paciente de amanhã, que eu sei que ela está me seguindo aqui agora, eu conversei com ela agora há pouco, quando estava marcando ela, e falei, olha, você tem pouca gordura doadora. Não pense que a gente vai tirar litros e litros de gordura e eu vou conseguir fazer o maior bumbum do mundo. Não. Eu vou pegar, aproveitar a gordurinha dela, vou deixar decantando para separar do soro e vou usar mais para preencher aqueles buraquinhos do bumbum. Não para volumizar, entendeu? Entendi. E no caso, para depressão trocantérica, precisa de muita quantidade, porque depressão trocantérica, né, agora surgiu como um ódio absoluto das mulheres, né? Elas estão odiando a depressão trocantérica. Todo mundo Mas quer tratar. a cirurgia plástica é uma coisa tão engraçada, tão interessante, que esses dias eu tenho uma paciente que, pelo contrário, justamente o que ela acha lindo nela é a depressão trocantérica. Sério? Porque ela acha que parece com. E é realmente, ela acha que parece bumbum de atleta. E é realmente, Sim, as atletas têm. Então ela acha o máximo. E ela não quer, porque ela quer ter essa experiência. Então isso é muito variável. O ser humano tem vários. O conceito de beleza ele é subjetivo, né, Mari? Tem gente que acha bela uma coisa, não acha outra. Mas eu, particularmente, também acho bonito quando preenche a região da depressão trocantérica e deixa um contorno mais no formato de um coração invertido, né? Que as pessoas falam, geralmente. É bonito. sim, fica bem bonito. Em relação ao pós-operatório, como que fica o pós-operatório? Dá lipoenxertia no bumbum? Isso, com o Renuvium. A Não, paciente, ela pode deitar normal de frente ou tem algum pode. cuidado Não, especial? não. Deita normalmente. Normalmente. A gente não limita a posição. Antigamente, quando começaram a fazer lipoenxertia, acreditavam que tinha que ficar deitado de barriga para baixo, como a prótese glútea. Cada vez mais foram notando que isso não tem. A única coisa que a gente orienta geralmente é: doutor, eu só durmo pro lado esquerdo. Não fica deitado o dia inteiro só em cima daquele lado, entendeu? Dá uma variada, quebra um pouquinho de um lado para o outro, modifica de posição, mas passar 30 dias de bruço, não. Ninguém vai passar isso, jamais. Uhum. E daí só uma perguntinha aqui que agora ficou na minha cabeça. O doutor falou sobre a Vibrolipro. Lipro, eu falei errado, Vibrolipo. Ela é associada junto com o Vaser? Ou é usado um outro tipo de cânula? Não, não, então. As pessoas, acho que muito disso é por conta de tanto nome, né? A cirurgia Sim. plástica, a medicina tem muito nome. Ah, eu fiz uma vibrolipo. Na verdade, o vibro, ele não é um tipo de lipo, é um aparelho. Que ele é um aparelho que na hora, por exemplo, o Vaser, ele não tira gordura, ele só derrete ela ali por dentro. Quem vai tirar é a lipoaspiração.
E o vibro lipoaspirador é um aparelho que, vibrando, ele ajuda o cirurgião a retirar mais gordura de uma maneira mais homogênea. Então, sim, por exemplo, amanhã eu tenho uma lipoaspiração associada à abdominoplastia, certo? Eu vou primeiro infiltrar. Então a gente tem o infiltrador, que ele conecta o sorinho fisiológico que está lá com a adrenalina e vai levar direto para o subcutâneo da paciente. Aí a gente vai infiltrar. Infiltra tudo, o máximo possível. Aí a gente vai e passa o Vaser. O Vaser faz a gordurinha ficar derretida todinha. Aí eu venho com vibro lipoaspirador. E vou aspirar o máximo possível. Aí depois eu vou com o Renuvion. E o Renuvion vai fazer o tratamento da pele, entendeu? Da retração da pele. Então é um monte de tecnologia junto para se ajudar. Exatamente. E voltando no Morpheus, né, que é esse aparelho fantástico, depois de quanto tempo você vê o resultado? Porque, né, foi ali, a gente fez, a gente quer saber e o resultado. Quando? Geralmente para quem nunca fez, está querendo procurar uma melhora do tratamento, a gente sempre fala num protocolo de 3 sessões. Faz uma primeira sessão, depois de um mês outra sessão, e depois de um mês outra sessão. Depois de 3 sessões, aí depois fala de sessões sempre de manutenção. Então, se você já tem conhecimento, por exemplo, de um microagulhamento, já fez alguma vez, já consegue ter uma ideia mais ou menos de como é a evolução. Melhora e depois de um tempo, se você não continua fazendo aquele tratamento, vai regredindo. A pele, a gente está vivendo em constante envelhecimento, né? Mas se você faz as 3 sessões e continua mantendo os cuidados com a sua pele, depois de um ano você vai lá e repete novamente, porque é um tratamento contínuo. Então, acho que o negócio é comprar aquele colchão de prego, sabe? E deitar em cima. Aí você fica jovem pra sempre. De rosto. É. Sai de cara lá ainda. Meu Deus, mas não, vai devagarzinho assim, sabe? Vai treinando. Pisar nos pregos, né? E sobre o Renuvium, depois de quanto tempo que eu vejo o resultado do Renuvium? É diferente do tempo do Body Tight? Por exemplo, aqui, vai fazer em consultório uma lipoaspiração de papada com o Body Tight. O resultado aparece antes que o resultado do Renuvium? Qual que é a diferença na questão de tempo de resultado? Então, essa questão de diferença de tempo de resultado, não tem uma resposta matemática para isso, né? Mas nenhum deles tem uma resposta somente imediata. Ambos têm resposta imediata pela ação do calor também. Mas o estímulo de colágeno, ele vai seguir depois desse procedimento ao longo dos meses. Opa, vou carregar de novo aqui. Ao longo dos meses, o colágeno vai sendo estimulado. E é importante dizer, por exemplo, também, Mário, o seguinte: essas máquinas, essas tecnologias, elas agem, mas elas têm uma característica importante que tem que explicar para o paciente. Tem que ver a característica do colágeno de cada paciente. Tem paciente que vai responder super bem, porque o paciente tem bastante produção de colágeno e a máquina estimula mais ainda isso. Tem paciente que responde menos. E não tem como fazer um screening prévio, senão a gente falaria, ó, você vai fazer bom, você não vai fazer. Tem paciente que responde mais, tem paciente que responde menos, sem dúvida. Uhum. E se fosse para escolher assim, hoje, o melhor tratamento para lipoaspiração, qual seria? Melhor tratamento para lipoaspiração? Sim. Eu acho que o melhor tratamento para lipoaspiração hoje seria fazer uma lipoaspiração usando o Vaser previamente para diminuir sangramento, tendo uma lipoaspiração associada à vibrolipoaspiração e, se possível, usar na retração de pele o Renuvium com o tratamento externo do Morpheus. Esse eu acho que é o padrão ouro. Uhum. E no caso, né, preços não podem falar, mas encarece muito o valor de uma cirurgia, o uso desses aparelhos? Sem dúvida, né, Mari? Porque assim, são aparelhos que, além de serem de alto custo o aparelho, as ponteiras são descartáveis, né? Então, toda vez que você abre uma O ponteira Bodytight também é dessa... descartável, então. Sim, todos eles a gente tem que usar, usa aquela ponteira, por exemplo, do Morpheus, vai ter outra paciente, a outra ponteira, tudo isso. Então, isso tudo encarece, né? Uhum. Então, não tem como reutilizar, por exemplo, a minha prima vai fazer uma lipo, eu quero aproveitar o aparelho e usar. Não tem como. O Morpheus, principalmente, aquelas agulhinhas, não, de forma alguma. Uhum. Porque senão tem contaminação, né? Tudo isso. Sim, exatamente. E no caso, dá para fazer uma lipo no braço, no consultório com o Body Tight?
O consultório tem vários tipos de vigilância, né? Para autorização e tudo mais. Do ponto de vista técnico, Fernando, é possível? Super possível. Super possível. Tendo uma estrutura mínima, é super possível. Só que tem que ser bem conversadinho. O ideal, eu acredito, é fazer com sedação. Sem sedação é um pouco desconfortável. Uhum. E no caso, por excesso de sedação local, pode causar uma autotoxicidade, né, também. Exato. Se você fizer com muito anestésico local, exatamente, você está perfeita, é isso mesmo. O anestésico local tem limite para uso. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, a lidocaína. A lidocaína com vasoconstritor, que é a adrenalina, pode usar de anestésico até 7 miligramas por quilo, por exemplo. Então, você que está pesando 100 quilos, a gente pode usar 70. Tô brincando, viu? Você que está pesando 40. Quanto você pesa? Tô Uns com 50 quilos. 49. Exato, 50 quilos. Eu brinquei que você pesa 100. Os 50 quilos, você pode usar, por exemplo, 2 frasquinhos de anestésico local. Então a gente tem que fazer super diluído para poder usar, senão não pode. Uhum. É arriscado, né? Eu acho que as pessoas confundem, que nem agora tá podendo usar o body tight, certo? No consultório. E as pessoas acham que também pode servir daquela hidrolipa, só que não é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, vou fazer o body tight no consultório. Legal, mas você não vai ter como fazer aquilo no corpo inteiro com anestésico local. Não pode. Vai fazer uma área só, vai fazer só a papada, legal. Só o braço, legal. Agora, vou fazer um body tight no consultório, braço, papada, abdômen, tudo com anestésico local, não rola. É tóxico. O Sim, anestésico. exatamente. E ele pode ser usado também para levantar o bumbum, o Renuvium. No princípio, quando ele Tipo um foi criado, lifting de bumbum. ninguém falava sobre isso, né? Mas cada vez mais a gente tem usado o Renovo no bumbum, passado bastante. Ele não faz um lift, mas ele dá uma grudada no bumbum. O bumbum fica mais torneado. Uhum. E ele fica mais durinho também ou não? Porque a barriga a gente sabe Sim, que fica mais porque a durinha, né? pele é como se a pele tivesse dado uma encolhida, entendeu? Ela dá uma grudada. Então o bumbum sente que ficou um pouquinho mais durinho, sim. Uhum. E eu posso com o Renuvium, ele é dolorido? Não, não é uma queixa de dor no pós-renúvel. Eu já tive queixa de dor por várias coisas na lipoaspiração. Dreno, por exemplo, quando deixa dreno me incomoda. Mas falar, olha, minhas pacientes do renúvel reclamam mais das pacientes que não usavam, não vejo isso como um Mari. Na minha rotina, não. Uhum. E eu posso fazer abdominoplastia, mas o Renuvium? Ou não tem? Pode, mas o renúvel, amanhã uma cirurgia que eu tenho é essa. Eu não vou usar o renúvel, por exemplo, na mesma região da abdominoplastia, onde eu vou fazer o descolamento, onde eu vou fazer todo aquele túnel para amarrar a diástase. Nessa região eu não vou usar o renúvel, entendeu? Uhum. Ele pode substituir, talvez, ou talvez amenizar uma torsoplastia? Pode. Isso pode. Ele pode amenizar, depende do grau. Tem uma paciente minha que perdeu muito peso, que eu fiz uma torsoplastia na região alta, né? Aquela dobra do sutiã, que incomodava bastante ela. Para ela me perguntou, doutor, você acha que no meu caso vai melhorar muito? Eu falei, vai melhorar. Mas o que você quer? Ela me mostrava, mas assim, eu queria que ela ficasse assim. Ela queria mais esticadinho. Ela não queria só que desse uma grudada. Aí no caso dela, eu indiquei torsoplastia. Uhum. E no caso do Renuvium, ele pode ser usado nessa região aqui de cima do colo? Geralmente a gente não usa nessa região cervical baixa nem no colo. A gente já usa, por exemplo, aí o Morpheus, que é aquele microagulhamento do body tight. Aí sim a gente pode usar tranquilo. Por quê? O Renuvium, ele libera o gás hélio. Quando a gente faz essa região aqui, tende o gás ir para o pescoço incomodar, ficar crepitando muito. As pessoas não costumam gostar, não. Uhum. E ele pode ser usado em pacientes de bariátrica? Pode, mas é aquilo que eu falo para vocês. O paciente pós-bariátrico costuma ter uma flacidez mais exuberante, que eu não acredito que essas tecnologias consigam superar e bater de frente com uma retirada de pele. A retirada de pele já passa a ser uma indicação absoluta, na minha opinião. Uhum. E para fazer o Morpheus, quanto tempo de procedimento dura? 30 minutos, 1 hora, Você uma chegou no hora de dor? consultório, você chegou aqui no consultório, chegou no consultório tudo direitinho, tal, preencheu ali a sua ficha, vai lá, aplicou o anestésico.
O anestésico vai ficar agindo por 30, 40 minutos. Após esse período, vai lá fazer o Morphos, 15 minutos de procedimento. Na face, por exemplo. Bem rapidinho, bem tranquilo. Nossa, então a sogrinha nem sofreu tanto. É, nela eu fiz o Morphos e o Face Tight a lipo de papada. Tá voando, tá linda. Nossa, tá feliz que só com o genro, né? E se fosse pra escolher assim, vamos supor, entre o Body Tight e o Renuvium, qual que você escolheria? Para o intraoperatório no centro cirúrgico, eu escolheria o Renuvium. Uhum. E o Body Tight apenas para esses casos Menores. menores de consultório. Isso. Eu vi que Mas sobre não o... porque seja melhor, isso é importante. O Body Tight é muito bom. Mas é porque o Renuvium é mais rápido, só nesse sentido. Ah, tá. É porque eu tinha ouvido falar assim que sobre o Body Tight tem um controle de temperatura, né? Você Sim. coloca e no Renuvium você não tem a mesma opção. Como que funciona para saber a temperatura que está acontecendo ali com o Renuvium? O controle da temperatura do Renuvium, ele é feito diretamente pela placa mesmo, pela placa de radiofrequência. Ele não ultrapassa uma temperatura X, por exemplo. Então, nesse ponto, ele é mais seguro, ele tem um limite. O Body Tight, eu posso eu mesmo desempenhar quanto que eu quero de temperatura interna e externa. Os colegas que já usam os dois, eu tenho Body Tight tem pouco tempo, falam, é que já se sentiram mais seguros muitas vezes em relação ao Renuvium, para evitar qualquer queimadurinha, coisas do tipo. Body Tight, não. A gente tem que ter bem mais controle, observar bastante, porque a temperatura às vezes atinge dentro, não atinge fora, tem que ter um equilíbrio maior, entendeu? Uhum. E sobre o pós-operatório, pode voltar para academia depois de quanto tempo de fazer o Renuvium? Da mesma forma quando faz uma lipo. 7 dias, 10 dias no máximo. Uhum. Tirando o dreno, no caso, já Bala, pode. vai treinar. E o que mais dói, que eu vejo, né, que as pacientes falam, é sobre a hora que vai tirar o dreno. É a O, parte chatinha, né? o dreno é chato. O dreno realmente é chato. Eu falo para as pacientes terem paciência com ele, que ele é um amigo, mas ele é chato. Uhum. E quais seriam os Incomoda. benefícios do dreno na cirurgia? O benefício é No- tirar o líquido que está preso lá dentro. Se a gente não coloca o dreno, geralmente o orifíciozinho da lipo ele acaba se fechando. E aí começa a formar líquido dentro, que a gente chama de seroma. E esse líquido ele pode fazer, por exemplo, uma deformidadezinha local, ele pode ficar acumulado e causar fibrose, processo inflamatório. Então, quanto mais esse sequinho a gente deixa essa paciente, melhor é o pós. Uhum. E ela pode fazer uma prótese mamária junto com uma lipo HD Renuvium? Pode, pode, sem Pode? dúvida. Pode. E pode ser feito também uma lipo tradicional usando todos esses aparelhos, porque tem algumas pacientes que não gostam daquela lipo HD tão definida, né? Sim, não, sem dúvida. O Mário, uma coisa que eu acho importante, você já tem mais conhecimento que até a gente, já tanto que você sabe de plástica, é o seguinte: Ah, quem me a dera. lipo HD, a lipo de média definição, a lipo de leve definição, a lipo tradicional, todas têm o mesmo princípio: infiltrar e lipoaspirar. A diferença é que a lipo HD, a gente explora a lipoaspiração maior nas regiões das profundidades dos músculos. Então aquilo dá um ar mais acentuado. Porém, tecnicamente falando, é o mesmo processo. Se trata de líquido entrando com soro com adrenalina e depois aspirando gordura. Isso não muda nada para as tecnologias, tanto Body Tight, para Renuvium, pode ser usado em todas. E uma paciente que fez abdominoplastia anos atrás, ela pode vir a fazer hoje uma lipo Renuvium? Pode, pode sim. O grande lance é que tem que observar qual que é a queixa dela. O que eu observo que acontece algumas vezes? Algumas pacientes fazem lipo, fazem abdominoplastia no passado, procuram a gente depois e, na verdade, a queixa dela é de gordura visceral. Não é de pele, não é nem de gordura subcutânea. É a gordura que está lá dentro da barriga. Essa lipo não vai ajudar. Aí tem que perder peso realmente, fazer dieta, atividade física. Uhum. E qual que seria, então, a indicação do Renuvium? Quantidade de pele? Uma dobrinha na barriga? Duas, três, quatro? Ó,
Assim pelas dobrinhas, não sei se tem como analisar. Não, então, uma paciente que tenha uma flacidez leve a moderada, não tenha muitas estrias na região onde incomoda a flacidez dela, é uma paciente que pode responder muito bem, sim, uma lipo com um Renuvium. Agora, uma flacidez extrema, como você me perguntou, de uma paciente pós-bariátrica, com bastante estria, já não acho legal. Uhum. E no caso das famosas, né, a gente vê que elas aparecem uma barriga super chapada, né? Parece que... Chapada. Chapada. Toda paciente vai com aquela barriga chapada, ou depende de como era a paciente antes? Depende totalmente de como era o antes, né, Mari? A pessoa se cuidar, ter bons hábitos, atividade física regular, ter uma dieta equilibrada, tanto do pré como depois no pós-operatório, isso é fundamental. A cirurgia plástica, ela é um suporte, que você vai usar um trampolim para melhorar ainda mais, mas sozinha não faz verão, não. Uhum. E por falar em verão, depois de quanto tempo pode tomar um banho de sol? Qualquer uma na minha opinião, né, eu indico para as minhas pacientes, você fez uma lipo, tá tudo bem, não tem mais roxo, tá sem roxo nenhum, tá tranquila, pode tomar sol, porque o problema é quando tem equimose, que é o roxo, e as pessoas tomam sol e pode pigmentar aquela região. Mas se tá tudo bem, passando 21, 30 dias, tá bem, não tem roxinho, pode tomar sol de boa. Uhum. E o bronzeamento a jato? É possível? É possível, mas um pouquinho mais tardio. Eu peço para estar bem, eu peço para bem tardio, um pouquinho mais, justamente para não camuflar as zonas que a gente está observando. Ah, que Então vai lá interessante. e Eu maqueia aquela achava que região. o jato já dava para fazer, né? Porque a gente pensa que, né, olhando assim, realmente o sol é mais prejudicial para a pele. Sim, mas é só para a gente não poder mascarar, né, a evolução da paciente. Eu acho que só para esse sentido. Nossa, que interessante, bem interessante. Eu gostei, porque elas sempre me perguntam, sabe? E eu sempre esqueço de perguntar na live, e agora eu não tô mais postando as perguntas, né? Porque senão aquilo isso é uma ficava... opinião minha, não tem nada técnico, assim, tipo, é proibido, Sim. Isso não tem, tá? Só para, nesse sentido, eu ia falar para o paciente, olha, vamos esperar a sua evolução, só para a gente ver como é que tá indo, para esse bronzeamento não camuflar nada, vamos esperar um pouquinho, só nesse sentido. Uhum. E o uso do Vaser e do Renuvium também aumenta o tempo de uso da cinta cirúrgica? Não, eu costumo usar 45 a 60 dias, não uso mais que isso. Uhum. E essa cinta, ela tem que ser lavada todos os dias, trocada todos os dias? Não, depende de como que tá. Então, pacientes que moram em ambientes muito quentes, que suam bastante, uma troca com mais frequência é interessante. Agora, uma paciente que está num ambiente mais fresco, tem pouca sudorese, não está incomodada e tudo mais, troca menos. Eu sempre falo para o paciente ter duas, para trocar um dia ou a cada 2 dias, trocar. Às vezes tem sujidade de sangue, né? Que acaba sujando um pouquinho a roupa. Eu sempre oriento a paciente ter duas nesse sentido. Mas não é obrigatório trocar todos os momentos, não. Todo banho, por exemplo, não é assim. Uhum. E sobre o pós-operatório, pode fazer drenagem tanto no É pós-operatório também? No Morpheus não é. Pós o Não, que o Morpheus é chama? menos invasivo. O Morpheus não precisa de pós-operatório como precisa. Nem drenagem, nada. Não, o Morpheus não. Já os outros, sim. Todos que estão associados com lipoaspiração, eu sempre indico. Sempre indico. Uhum. Em relação a dirigir, depois de quanto tempo a pessoa pode dirigir? Eu falei para uma paciente, ela me perguntou quando que ela pode dirigir. Ela está com dreno e ela está com 3 dias de pós-operatório. Ela me perguntou se ela pode dirigir. Eu falei, tá te incomodando esse dreno, alguma coisa? Ela falou, não, doutor. Se eu colocar ele no meu colo no carro, eu dirijo normal. Ela tá super bem. Eu liberei ela para dirigir. Aí no mercado com a bolsinha de dreno. Mas assim, pela vir na clínica e tudo mais, ela veio numa boa. A gente vai tirar o dreno dela tranquilo, não tem problema nenhum, não tem limitação. Uhum. E sobre o taping, ele também é indicado? O que seria melhor para esse pós-operatório? Um taping ou drenagem ou associados? Associação. A gente gosta muito do taping também, da drenagem. O que acontece? O taping, ele já é uma drenagem, né? Só que uma drenagem estática, ele não vai ter manual, já no pós-operatório. E a drenagem linfática no pós-operatório, as físios vão saber explicar muito melhor do que isso, inclusive um abraço para as minhas físios aqui, a Lei e a Carlinha, elas vão saber explicar que no pós-operatório do Renuvium, de um Bodytite, ele é diferente. Ele não é aquela drenagem mais
de força, é dedilhada, é estimulando a migração dos fluidos, ela é bem mais cautelosa. Justamente porque a função dessas tecnologias é grudar a pele. Se você grudou a pele e fica lá fazendo massagem forte, ela solta toda aquela função de grudar. Aí perdeu os milhões que gastou na cirurgia, né? Exatamente. Eu não sei se você viu, mas eu postei um vídeo hoje de uma menina no pós-operatório. E ela fez fisioterapia no pós-operatório. Aí ela mexia nas pernas, assim, se movimentava, ia pra frente, tipo um pilates, assim. Eu achei diferente aquilo. É a Não sei se... mobilização precoce, ó. Tem uma físio aqui que ela respondeu exatamente. É indução do fluxo, exatamente isso. Eu não sabia a palavra direitinho, mas é perfeito. Então, no pós-operatório, elas fazem, eu falo brinco, né? Dedilhado, que é indução do fluxo realmente. Essa é a palavra. E isso que você está falando de alongamento é a mobilização tecidual. Isso tudo faz parte. As físios dominam isso melhor do que ninguém, são os profissionais mais indicados. Por exemplo, assim, é uma Eu paciente de falo sempre para os outros... pacientes, Mari. Eu falo assim, ó, você vai operar uma mama, a fisioterapia, a drenagem, ela não vai mudar, talvez, o resultado final. Ela te traz conforto. Então, você vai se sentir menos inchada, etc. Agora, para uma lipoaspiração, a físio, ela é mandatória, ela faz parte do processo. Entendeu? Sem a físio, a gente não tem um décimo daquele resultado. A físio faz parte da cirurgia. É continuação da cirurgia, entendeu? Uhum. E vamos supor assim que eu sou de outro estado. E eu realmente sou de outro estado. Mas é uma paciente de outro estado, é outro país, né? Porque as brasileiras, elas não operam com os cirurgiões de fora, né? Elas só confiam nos médicos daqui. Inclusive, eu até vou comentar um ponto aqui. Tem uma seguidora, eu sempre fico amiga da minha seguidora, sabe? Porque a gente acaba conversando, faz amizade. Que nem cirurgiões, a gente faz lá e acaba tendo amigos, né? Ela me contou, ela tá morando lá nos Estados Unidos e ela falou que é um show de horror, que ela tinha medo de morar lá em Miami, sair com o marido na praia e só ter gostosona, mulheres lindas. E ela falou que é show de horrores, é lipo feia, que eles não lipoaspiram direito, o bumbum estranho, o peito fica muito caído. Sabe, é diferente da cirurgia plástica, da estética plástica do Brasil. Isso, a cultura deles é uma cultura bem menos exigente do que a nossa do ponto de vista estético. Eles têm, na minha opinião, muita força na parte de a cirurgia plástica facial, tanto como ritoplastia, rino, etc. Mas o contorno corporal dos latinos eu acho bem mais bonito. Tanto É colombianos, caliente. mexicanos, brasileiros, tecnicamente falando, eu acho muito melhor. Também concordo. Até os europeus não chegam, né? Não. É Não chegam. outro estilo. Por exemplo, a brasileira, cada vez mais os pacientes nos procuram para operar a mama, querendo uma mama bem marcada, colo marcado, né? Já na Europa, elas não gostam, elas gostam de uma mama mais natural, uma mama mais em formato de gota. Então, é tudo muito diferente um lugar do outro. Sim. E lá elas gostam de grandes volumes. As brasileiras já gostam de algo mais proporcional. Então eu não sou brasileira. Mas eu acho bonito tanto a natural quanto a marcada, sabe? Eu não sei, mas eu consigo, tipo, pra mim, eu gostaria de um troço mais explosivo, assim. Mas, olhando as outras pessoas, eu acho lindo os peitos menores, os peitos naturais, sabe? Eu vejo beleza em tudo, eu comecei a admirar, sabe? E antes não, eu era muito Sim. crítica. Muda, né? A gente muda quando a gente É que, na verdade, eu vive acho nesse que meio. quando a gente vai avaliar uma pessoa, né? Eu gosto de falar isso, a gente tem que avaliar a obra de arte como um todo, o conjunto. Tem pessoas que combinam com uma mama grande, tem pessoas que já não combinam, tem pessoas que podem transparecer estar gordinha, tem pessoa que vai ficar numa boa. Então, é muito variável, não é uma matemática exata. Esses dias vieram duas amigas que quiseram consultar juntas. Uma, eu podia explorar o volume da mama dela sem problema. A outra não podia. Se eu colocasse aquele volume de mama elevado, ela ia ficar se sentindo gorda. Entendeu? Então é muito Uhum. variável. Eu brinco que é o artesanato do corpo humano mesmo, não tem jeito. Nossa, gostei dessa palavra, artesanato do corpo humano, porque eu lembrei que tem aquele o doutor Duprá, né, lá de São Paulo, ele fala que ele Sim. faz artesanato de nariz, né? Então a ritoplastia Isso. pra ele é um artesanato. Eu gostei do artesanato corporal,
Tem uma outra live Exatamente. nossa, né? Uma chamada assim, artesanato corporal, com o doutor Fernando Novaes e Mary Kenfield. Exatamente. Né? Fica legal. Eu acabei, a gente ficou conversando aqui e a pergunta ficou vaga, né? Pessoas de outro estado tem que ficar quanto tempo na cidade após fazer esse procedimento? Uma semana, 15 dias? Ou quem é de outro país, como que faz? Ó, pessoas de outro estado, uma lipo, dependendo do tamanho da lipo, com associação de uma tecnologia, eu falo pelo menos 7 dias. O ideal, 15 dias, assim. 15 dias é o ideal sempre, sabe? Tem bastante tempo pra gente cuidar, fez seroma, coisas do tipo, qualquer pontinho que não tá legal, a gente pode cuidar. Pessoas de outro país que vão fazer uma viagem longa, vai 21 dias pelo menos. 21 dias. Nossa, é um mês, então é o mais recomendado, né? Para pessoas de outro país, Aqueles, sim. Sabe né? por Em vez quê, de Mari? ficar Porque é o 3 semanas, seguinte, fica 4. já pensou o seguinte, ó, por exemplo, eu vou lá e opero alguém que mora, eu opero bastante gente, às vezes, que vem de outro estado, né? A pessoa mora no Pará. Aí ela voltou para casa dela uma semana e fez um seroma lá. Querendo ou não, tô no meu país, eu vou tentar encontrar alguém que possa atender minha paciente, me dar uma força, ajudar e tudo mais. E se a pessoa mora Não é no a leste mesma europeu? coisa. Quem que vai me ajudar nesse pós-operatório, se tiver uma complicação? Quem que vai saber conduzir isso? Vai poder discutir o caso comigo? Então a Só gente tem os que pensar anjos. exatamente. A gente tem que pensar em tudo isso, né? Sim. E mais, um ponto que eu acho que seria interessante falar é sobre a posição de dormir, sabe? Tem que ser mais elevado? Não, da parte da lipo? Não. Não, A lipo, dessas 3 combinações. Porque a não, gente vê que não. algumas pessoas, elas dormem, tipo, sentadas em uma poltrona e com as Isso, pernas pra assim, isso é cima. muito interessante. Por exemplo, é diferente. Quando você faz uma abdominoplastia, você esticou a pele, então a paciente tem limitação. Quando a gente faz lipo, a paciente ela está limitada mais pelo desconforto, por dor, está inchada. Mas ela não é proibida de deitar esticada se ela quiser. Geralmente acabam preferindo dormir com certa, um pouquinho elevado de travesseiro, mas isso não é obrigatório, como por exemplo, na abdominoplastia que tem que dormir mais curvadinho, de forma alguma. Na lipo, a paciente está se sentindo bem, quer dormir esticadinha, quer pôr a perna para cima, não tem problema nenhum. Não tem limitação disso. Pelo Sim. contrário, como você mesmo viu, a físio, logo depois de alguns dias, já começa a estimular alongamento, vai para um lado, para o outro, estiramento, mobilização tecidual, etc. Uhum. E uma coisa que eu percebi, porque minha mãe tá fazendo químio agora, então tem uma dose elevada de corticoide. Então o médico orientou sempre para deixar as pernas elevadas, sabe? Em cima do. Nesse momento ela tá ali sentadinha, deitadinha com as perninhas Ajuda elevadas. a drenagem, né? Ajuda, manda um beijo para ela. Ajuda a Mãe, a drenagem, Fernanda né? mandou um beijo. Ela mandou outra. Obrigado. Então, quando você eleva os membros, né, você ajuda a drenagem, sem dúvida. Para mim aqui começou a sinalizar que está finalizando. Uhum. Então, eu queria agradecer ao doutor pela live, todas as meninas que participaram da live. Uma boa noite a todos e obrigada, doutor Fernando, novamente. Eu Daí queria, depois eu vou passar essa live aqui para minha página também, depois jogar pro eu, YouTube. eu queria agradecer novamente, queria mandar um beijo para sua mãe, dedicar essa live para ela, que ela possa ficar bem logo, que ela possa se sentir bem, poder curtir bastante com você, viu? Ah, Parabéns também, pela a gente filhota que precisa ela quando tem. mostrar um pedacinho dela ali, ó. Que Parabéns fofinho! pela filhota, viu? Então é isso. Até me emocionei um pouco aqui. Um Ah, beijo, tchau. você merece, Maricota. Um beijo, viu? Obrigada. Tchau. Tchau.